Boa noite a todos. Vamos dar início à sessão solene de outorga do título de honorário nacional da Academia Nacional de Medicina ao professor Thalvane Marins de Moraes. Vamos fazer a composição da mesa. Eu começo convidando os ex-presidentes aqui presentes, professor Pietro Novelino, professor Francisco Sampaio, para participar da mesa, e passo a palavra ao secretário-geral, que irá convidar as demais autoridades presentes. Excelentíssimo senhor presidente, acadêmico Jorge Alberto Costa e Silva, senhores acadêmicos, nossos convidados. Começarei chamando o acadêmico Omar da Rosa Santos, na condição de presidente da Academia de Medicina do Rio de Janeiro. Dr. Francisco Ota, provedor da Santa Casa da Misericórdia do Rio de Janeiro. Jorge Darza, presidente da Federação Nacional dos Médicos. Leslie Aluan, presidente da Associação Brasileira de Médicos Escritores. Nelson Naum, presidente do Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio de Janeiro. E Reginaldo Franklin, diretor do Instituto Médico Legal. Nós recebemos alguns como é que eu poderia? Bem, algumas saudações que eu vou aqui ler de quem foram encaminhadas. Dom Orani, nosso cardeal arcebispo metropolitano de São Sebastião. O cerimonial do prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella. Do nosso benemérito, Bernardo Cabral. Todos homenageando o empossado hoje. Acadêmico Luiz Augusto de Freitas Pinheiro, da Academia do Estado do Rio de Janeiro. Mensagem do Poder Judiciário, através do desembargador Milton Fernandes de Souza. Mensagem do Dr. Carlos Vital Tavares Correia Lima, presidente do Conselho Federal de Medicina, CFM. Fernando Veríssimo, chefe do gabinete da Academia Brasileira de Ciências. O Renato Lima, secretário da FENAN, Federação Nacional dos Médicos. Dr. Savino Gasparini Neto, presidente nacional do Colégio Brasileiro de Cirurgiões. Cileia Santa Rosa Macieira, representando o gabinete da Escola de Magistratura do Estado do Rio de Janeiro. São essas considerações da Secretaria-Geral, excelentíssimo senhor presidente Jorge Alberto Costa Silva. Vamos designar a comissão de honra para trazer o Dr. Thalvane Marins de Moraes, novo honorário nacional desta casa, e para isso solicito aos acadêmicos Pietro Novelino, Omar da Rosa Santos,
José Galvão Alves, José Carlos do Vale e Antônio Egídio Nardi. Ele não quis fazer papeleta. Ele não quis? Álvaro Marinho da Costa. Da Costa Marinho. Álvaro Marinho. Quero comunicar que está presente aqui o desembargador Álvaro Marinque. O ilustre desembargador, nós convidamos para fazer parte desta mesa aqui. Fica no Rio, Não, fico no Rio direto, mas o fim de semana eu vou para a Europa por 3 dias. No dia 26 eu estou aqui. e a palestra é dia 26. Na missa e na palestra. Bom, vamos ouvir o hino nacional, para isso solicito que todos fiquem de pé. Liberdade, raios
em teu seio, ó liberdade, desafio nosso peito à própria morte. Ó pátria amada, dona capa, salve, salve, Brasil, um sonho intenso, um raio vívido, de amor e de esperança a terra desce. Sem teu formoso céu risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece. Gigante pela própria natureza, és bela, és forte, pavio do colosso, e o teu futuro espelha essa grandeza, terra dourada. Entre outras mil és do Brasil, ó pátria amada, dos filhos deste sol és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Convido o professor Talvani Marins de Moraes para dirigir-se à mesa a fim de receber a medalha e o diploma de honorário brasileiro. Como presidente da Academia Nacional de Medicina, eleito pelos meus pares e pelos poderes a mim conferidos pelo Estatuto e Regimento Interno desta Academia, tenho a honra de lhe impor a medalha e o colar acadêmicos. Seja bem-vindo, honorário nacional, professor Talvani Marins de Moraes. Convido o acadêmico professor Adolfo Rores para saudar o nosso querido professor Talvani, o novo honorário nacional desta casa.
Senhor presidente da Academia Nacional de Medicina, professor Jorge Alberto Costa e Silva, ilustres integrantes da mesa, familiares do novo honorário, meus senhores, minhas senhoras, esta noite de gala revela inicialmente um fato incomum. Um psiquiatra é submetido a um rito de passagem, é saudado por um psiquiatra em cerimônia presidida por outro psiquiatra. E ainda, para completar, a seu lado o vice-presidente, que também é psiquiatra. Um professor famoso por suas ironias dizia que discurso de alienista começa sempre evocando uma frase de Shakespeare e termina com um trecho de tragédia grega. Fujo deste modelo e inicio minha locução descrevendo um fato pitoresco. Certo professor universitário, cansado de atender a constantes e numerosos pedidos de ex-alunos, no sentido de redigir cartas de apresentação, resolveu o problema. Tais documentos deveriam ser elogiosos para, quem sabe, obter um emprego. Foi assim que criou um modelo, dado igualmente à torto e à direito. A par disto, a carta em apreço concluía invariavelmente da mesma forma. Trata-se de profissional de competência ímpar, digno dos maiores encômios. Pois bem, hoje torna-se honorário desta academia, Thalvane Marins de Moraes, um profissional de competência ímpar, digno dos maiores encômios. A expressão é plagiada, mas aqui corresponde à indubitável verdade. O novel honorário, há muito tempo é considerado como um dos maiores mestres das ciências interinfluídas, o direito e a medicina legal, em suas diferentes ramificações. A sede do saber e de consolidar seus conhecimentos levaram-no a pós-graduar-se em medicina, 1966, a diplomar-se em direito, em 2004. Não bastassem os graus em tela, enriqueceu sua cultura com cursos de atualização e aperfeiçoamento, jamais se descuidando da educação continuada. Ser médico e bacharel em direito foi seguir o bom exemplo dos grandes mestres da medicina legal. Em verdade, sempre logrou integrar suas especializações sem que um status sufocasse o outro. A atividade pericial traz consigo, vez por outra, o dever de discordar de outro colega no que tange as suas conclusões. A propósito, permito-me evocar as palavras de Gaston Bachelard, contidas em sua obra A Filosofia do Não. Escreve ele: para que tenhamos alguma garantia de ser da mesma opinião, é pelo menos preciso que não tenhamos sido da mesma opinião. Se querem mesmo compreender-se dois homens, têm em primeiro lugar de contradizer-se. A verdade é filha da discussão e não da simpatia. Quero acrescentar que a discordância deve ser embasada na educação, no respeito, no conhecimento profundo e na experiência, entre outros fatores. Tudo isso e muito mais norteiam o novel honorário. A rigor, se o laudo de um esperto não comunga com o de outro, faz-se mister lembrar que os dois não são mirmilões e reciários em luta de morte na mesma arena do Coliseu Romano. Seus trabalhos publicados em conceituadas revistas nacionais e estrangeiras trazem o selo da erudição e revelam a difícil arte de escrever em equipe. Por ser considerado autoridade nas ciências mencionadas, foi por várias vezes convidado a integrar a lista de autores de livros de grande interesse. Tarefa hercúlea foi o exercício da direção em 2 gestões do então chamado Manicômio Judiciário Heitor Carrilho.
Dirigir um corpo de peritos, quase todos de alto nível, isso foi atividade fácil. Administrar uma instituição, ao mesmo tempo carcerária e hospitalar, isso é muito difícil. Na aludida instituição, todo perito deve ser um incondicional amante da verdade. Entretanto, vale lembrar que Voltaire afirmava: as verdades são como os frutos, não devem ser colhidos senão bem maduros. O problema é enfrentar o grande número de laudos solicitados, talvez um pouco verdes, estes chegavam aos magistrados, mas nunca abastardados. O professor Talvani formou-se na escola criada por Heitor Carrilho, onde seus seguidores produziam laudos quase sempre irretocáveis, alguns até mesmo autênticas lições de erudição. Victor Hugo disse uma vez: admiremos os grandes mestres, mas não os imitemos. Talvani foi influenciado por professores consagrados, como, por exemplo, José Alves Garcia, José Leme Lopes e Nilson Santana, para não citar uma pleiade, porém, consolidou sua identidade profissional, sendo sempre ele mesmo. Há aspectos admiráveis na biografia de certas pessoas que, se não nos socorrêssemos de seus familiares, jamais conheceríamos. O homenageado de hoje é um apaixonado por espetáculos circenses, contaminando seus filhos, Marcelo e Georgiana, com admiração por trapezistas, palhaços, equilibristas e principalmente por mágicos. Deve vir daí o papel que até hoje tão bem desempenha, de ilusionista, para deleite de filhos e netos. Se fosse preciso abandonar o amadorismo, certamente seria um homem rico, em razão da competência e da parafernália de que dispõe. Amante da música, é um tecladista admirável. A propósito, uma vez marcou uma consulta e se esqueceu desta. A cliente foi à rua passando pela mesbla, avistou surpreso o Dr. Talvani, inebriado pela música que ele mesmo executava. Não bastassem as habilidades citadas, vale revelar que é um fotógrafo amador, porém bem poderia ser profissional. Eis aí alguns aspectos de uma vida fecunda, cujos papéis são desempenhados de tal modo que uns não atrofiam os outros. O artista é tão bom quanto o professor e psiquiatra forense. Quero finalizar valendo-me com todo o respeito da expressão com a qual muitos advogados empregam ao fim das petições de modo enfático. Vossa Excelência, professor, já deveria estar aqui há muito tempo. É uma questão de justiça. Muito obrigado pela atenção. Muito obrigado, acadêmico, professor Adolfo Rores. Passo a palavra ao professor Talvani Marins Moraes, para que pronuncie o seu discurso. Excelentíssimo senhor presidente da Academia Nacional de Medicina, insigne professor Dr. Jorge Alberto Costa e Silva. Na pessoa de Vossa Excelência, permita-me saudar a todos os ilustres componentes da mesa. Senhoras e senhores acadêmicos deste sodalício, autoridades presentes, senhoras e senhores, funcionários desta casa, familiares e amigos.
A alegria e emoção que me invadem no momento em que recebo a alta honraria ao ingressar nesta Academia Nacional de Medicina é muito semelhante àquela que experimentei quando, há 58 anos, no saguão daquele vetusto casarão rosado, então existente na Avenida Pasteur, a Faculdade Nacional de Medicina, para tomar conhecimento da lista de aprovados no exame vestibular lá fixada. Tais sentimentos representam a consumação de sonhos acalentados e alimentados durante toda a minha vida. Assim, minhas primeiras palavras serão sublinhadas pelo agradecimento a esta gloriosa Academia Nacional de Medicina e a seus ilustres membros. Neste momento, volto minha lembrança para a minha infância, vivida na cidade de Campos dos Goytacazes, onde nasci e lá fiquei até os 15 anos de idade. Filho de um casal que migrou da área rural para a urbana, que muito lutou com dificuldades financeiras, mas que jamais descurou de minha educação, assim como de meu único irmão, Eduardo. Ambos sempre fomos estimulados a estudar, mas sempre desfrutamos do suporte afetivo e amoroso de nossos pais, Sebastião e Maria José, que sempre permanecerão em nossa memória. Ambos deixaram em nossas vidas a marca do amor e da dedicação, o que nos traz, num preito de saudade, a certeza de suas imortalidades em nosso afeto. Num rápido périplo, através de minhas recordações profissionais, relembro que comecei a me encantar, ao término de meu curso médico, com a especialidade de psiquiatria. Compreender aquela situação inusitada para mim, ou seja, de pessoas que não conseguiam avaliar adequadamente a realidade, principalmente os doentes mais graves, e se lançavam na mesma vida que nós, de forma completamente diferenciada, me chamou a atenção. Lembro-me agora de o maior crítico moderno de Shakespeare, Harold Bloom, quando afirmou num livro sobre as peças de Shakespeare, colocou o seguinte título, que eu acho que por si só é explicativo do livro: Shakespeare, a invenção do humano. Este fascínio por tentar entender as pessoas nas suas singularidades passou a me tomar, como que seduzindo-me para o campo da psiquiatria. Lembrei-me dos prejuízos ao longo da história que essas pessoas sofriam em suas mentes e que eram responsáveis pela exclusão social, que explicavam a repulsa da comunidade pelos doentes mentais e que foram retratadas na obra Anal dos Insensatos, em outras formas de isolamento dos doentes. Após os primeiros passos profissionais, trabalhando em hospitais psiquiátricos que abrigavam pacientes doentes mentais graves, naquela época era a época dos hospitais fechados, após 2 anos de formado, fui transferido para um novo hospital da chamada Divisão Nacional de Saúde Mental, o Manicômio Judiciário Heitor Carreiro. Nessa instituição, experimentei uma especial aplicação do conhecimento psiquiátrico, a perícia psiquiátrica, na qual aprendi a arte de periciar com ilustres colegas do hospital, tais como os acadêmicos desta casa, professor Adolfo Roires e professor Dr. Eustáquio Portela Nunes, grandes mestres, entre outros. Encantei-me pelo trabalho pericial, uma vez que percebi que tal tarefa me aproximava de mais um desafio: levar à justiça, que frequentemente está discutindo num campo bastante confuso, porque cada parte quer defender o seu direito que julga ser o melhor,
sobre a singularidade daqueles que praticavam um ilícito e a indagação que se impunha pela lei se ele era, em virtude de doença mental, prejudicado em seu juízo pela doença para entender ou parcialmente saber da sua conduta criminosa. Este era o cerne da questão legal, o entendimento e a manifestação de livre vontade. Percebi logo a beleza e o desafio de tal trabalho técnico e sua importância social e jurídica. Assim ingressei no universo da psiquiatria legal e até a atualidade não mais deixei tal campo de atuação na especialidade médica que abracei. Lembro de uma frase de Albert Einstein que de alguma forma permaneceu em minha mente durante todo o desafio que venho vivendo em relação ao doente mental. Disse Einstein: o mais incompreensível do universo é que ele é compreensível. É um grande desafio não só para o psiquiatra, como para qualquer ser humano que observe as leis do universo. Essa reflexão, a meu sentir, parece adequada à compreensão do que fui progressivamente percebendo no tratamento dos doentes mentais. A pessoa humana atingida pela doença mental demanda uma observação cada vez mais singularizada e profunda. É sempre necessário respeitar a dignidade da pessoa, suas diferenças em relação aos outros e não a discriminar. Esta é a prática humanista necessária. Os dois campos aos quais me dediquei, a medicina na especialidade psiquiátrica e o direito, que contribuía para a psiquiatria forense, eu fiquei progressivamente inquieto com algumas reflexões, como, por exemplo, o balizamento do conceito de normalidade, que me parece até hoje é muito discutível. O segundo trabalho que publiquei na minha vida, ainda recém-formado, refletindo esta dúvida, chamava-se e chama-se O Conceito de Normalidade em Psiquiatria. Percebi que o paradigma do examinador, ao se defrontar com o paciente psiquiátrico, continha a ideia de que o psiquiatra seria o padrão normal. E eu não me conformava com isso, porque as diferenças humanas são muitas e muito gritantes. Diante da diversidade humana, que cada vez mais se vislumbra na sociedade contemporânea, percebi que os limites do diagnóstico psiquiátrico se tornaram amplos e imprecisos. O que foi anteriormente classificado como anormal, doentio, agora era absorvido pelo grupo social atual, aceito e usual. Historicamente, verificamos, principalmente nos últimos 2 séculos, século XX e século XXI, que as diferenças humanas progressivamente foram absorvidas pela sociedade. Surge uma nova era. A inclusão dos indivíduos na sociedade se faz cada vez mais presente. Suas diferenças não são marca de anormalidade, mas estamos vivendo, senhor presidente, senhores acadêmicos, o surgimento da era digital. Os costumes se alteram e a admissão da diversidade e singularidade das pessoas passaram a ser admitidas pelo grupo social. A experiência profissional que vivi naquela época foi desafiante e me levou a cada vez mais buscar respostas para os sintomas, por vezes herméticos, que produziam comportamentos esdrúxulos, ilógicos e que rompiam com a realidade comum. A doença mental conduzia os doentes a uma experiência única e divorciada da lógica cotidiana e habitual.
Ao longo do tempo do exercício da psiquiatria, comecei a estruturar uma convicção científica e profissional que, muito embora se saiba que a estrutura heredo-constitucional ligada à genética, conforme ensina a medicina e a biologia, a experiência existencial, conforme chama a atenção a psiquiatria, a sociologia e outras disciplinas, cada um constrói a sua estrutura de pessoa. A contribuição valiosa da neurociência modernamente, assim como da epigenética e do progressivo conhecimento científico, aurida pela medicina e ciências afins, trouxe enriquecedor acréscimo ao nosso horizonte atual. Dessa maneira, atualmente, tenho afirmado e não tenho medo de dizer que a pessoa humana, mais do que um ser biológico, é também um ser biográfico. Cada um de nós tem, em sua singularidade, a marca de seu existir ao longo do tempo, refletindo as aquisições de convivência familiar, o ambiente social onde cresceu e conviveu, suas marcas dos ensinamentos que experimentou e sua prospecção própria. A pessoa humana é permanentemente um ser em mutação. Por isso mesmo, somos pessoas únicas e inigualáveis. Tenho certeza de que a formação e o crescimento de cada um de nós dependem da interação com os outros. O pessoal, que é o singular, depende do coletivo. Por isso, nesse momento, que o nosso país passa por tantas dificuldades, encaro a questão da educação e da saúde como fundamentais para que possamos sair dessa verdadeira camisa de 11 varas, como se dizia no passado, em que o país se viu envolvido. Não haveria tempo, senhor presidente, nesse momento, para enumerar cada um dos que trouxeram uma inestimável contribuição para a minha construção pessoal e profissional. Meus agradecimentos aos queridos colegas de turma da então chamada FNM, Faculdade Nacional de Medicina, a turma de 1966. A meus ilustres professores, entre os quais permito nominar o acadêmico professor Dr. Adolfo Rhodes, como já o fiz, e o acadêmico professor Dr. Eustáquio Portela Nunes. Faço uma referência especial ao meu contemporâneo, permitam citar, presidente dessa casa, acadêmico professor Dr. Jorge Alberto Costa Silva, cuja convivência, desde a fase de estudante, muito acresceu a minha pessoa e muito me ensinou. Já caminhando para concluir, permita-me, senhor presidente, senhoras e senhores acadêmicos, expressar minha alegria e agradecimento por ter presente aqui hoje meus filhos, Georgiana e Marcelo, minhas netas, Luísa, Ana Maria e Júlia, além de meu irmão Eduardo e sua esposa Conceição, a minha família. Meus cunhados Carlos Manuel e José Ricardo, sua esposa Maria Tereza, assim como a cunhada Lilian Varela. Por fim, não poderia deixar de agradecer a minha esposa, Aranide, cuja presença em minha vida é fundamental. Esposa, pessoa maravilhosa, que compartilha todos os momentos de minha vida. Companheira, amiga. Desde que a encontrei, minha existência passou a ter um novo sentido e significado. O amor que nos tocou, tenho certeza, nos faz compartilhar a mesma meta na vida. Ao encerrar, senhor presidente, senhoras e senhores acadêmicos e a todos os presentes, para expressar meus agradecimentos pela honraria que ora recebo, tomo por empréstimo a manifestação recente da lavra do professor português Antônio Nóvoa sobre o significado de gratidão, que é o que eu sinto nesse momento, referindo-se a São Tomás de Aquino. Disse o professor: no Tratado sobre Gratidão, assim ensina o São Tomás de Aquino, que a gratidão se manifesta em 3 níveis distintos.
um nível superficial, um nível intermédio e um nível mais profundo. O nível superficial é o nível do reconhecimento intelectual, do nível cerebral, do nível cognitivo do reconhecimento. O segundo nível é o nível do agradecimento, do dar graças a alguém por aquilo que esse alguém fez por nós. E o terceiro nível, mais profundo do agradecimento, é o nível do vínculo, é o nível do sentimento de ser vinculado e comprometido com essas pessoas. Segundo o professor Nova, esses três níveis seriam representados até no nosso idioma e em outras línguas. O nível superficial seria o nível representado na língua inglesa e na língua alemã, onde se diz thank you, onde se diz vielen Dank. O segundo nível cognitivo do reconhecimento é o nível do agradecimento, ao dar graças a alguém por aquilo que esse alguém fez por nós. Lembremos-nos do gracias do espanhol e do grazie do italiano, das línguas latinas. Finalmente, o nível de sentirmos-nos realmente vinculados e comprometidos com as pessoas pelas quais temos gratidão é o nível da língua portuguesa. A língua portuguesa, segundo o professor Nova, é a única que, ao agradecer, como eu faço nesse momento encerrando, a todos os presentes, aos acadêmicos, à mesa diretora, muito obrigado. Muito obrigado, professor Talvani Marins Moraes. E o cerimonial, o protocolo desta quase bicentenária instituição diz que cabe ao presidente dirigir umas palavras ao homenageado, também aqueles que chegam aqui como novos acadêmicos, trazendo a mensagem da casa sobre a missão dela desde que foi criado pelo imperador D. Pedro I. Primeiro, quero saudar os homenageados, as autoridades presentes nessa mesa, e eu faço, na pessoa dos dois ex-presidentes, Francisco Sampaio e Pietro Novelino, me dirijo à bancada acadêmica, às senhoras e senhores presentes, ao homenageado essa noite, professor Talvani Marins Moraes, sua família, seus amigos. Diz o artigo 36 do regimento interno desta casa que ela outorgará o título de honorário, em número de 40, a profissional da área da saúde nacional ou estrangeiro, credenciado por seu notório saber e irreprochável caráter e cujas atribuições e realizações tenham concorrido para o engrandecimento da medicina ou sejam consideradas de efetivo valor para a humanidade. É uma grande homenagem, porque não é o homenageado que solicita, tem que ser indicado por pelo menos 20 acadêmicos, passa pela secção correspondente, no caso de Vossa Senhoria, passou pela secção de medicina e depois passa pela diretoria e vem ao plenário. Então, é realmente uma homenagem muito grande, que esta casa tem a honra de tê-lo hoje, segundo eu soube, é o 37º. Ainda temos 3, pensávamos que tínhamos mais, mas são 37. E parabéns, antes de mais nada, por essa homenagem.
Teria muito para falar da biografia do professor Thalvani, pois convivemos anos, fizemos uma carreira praticamente muito perto um do outro, depois a vida leva cada um para um lado. O professor Roires destacou o seu lado artístico, que eu conheço bem, durante anos escutando o seu piano nas noites cariocas, no tempo que ainda se podia, né? Usufruir dessas noites, e depois em vários eventos científicos, e também Vossa Senhoria sempre fez as perícias dos meus pacientes mais complicados, sempre lhe encaminhei. Falou como grande psiquiatra que é, mas também é um profundo conhecedor da ética, da moral, e pelo seu trabalho no lado seu da justiça de advogado também, no qual se graduou. Então, nessas palavras que eu tenho que dizer, normalmente cada presidente escolhe o estilo de transmitir essas mensagens. E eu, cada vez que repete-se uma ocasião como essa, que é de grande importância para essa casa, escolhi sempre dar uma mensagem de conteúdo filosófico. E tenho repetido isto e vou fazê-lo, mas sempre centrado na área de interesse do homenageado, no caso, Vossa Senhoria. E eu escolhi falar um pouquinho de um tema muito importante no país de hoje, que é a ética e a moral, que Vossa Senhoria vem se dedicando e lutando através desses anos, e por isso, felizmente, ninguém mencionou, então sobrou para mim falar um pouquinho sobre isso, o que é um dos compromissos dessa casa e uma das mensagens. Então, farei algumas reflexões sobre o assunto. Na vida real, nos defrontamos com problemas práticos, dos quais ninguém pode se eximir, e para resolvê-lo, os indivíduos recorrem a normas, cumprem determinados atos, formulam juízos e às vezes se servem de determinados argumentos com razões para justificar a decisão adotada ou os passos dados. Isso faz parte de um tipo de comportamento efetivo, tanto dos indivíduos quanto dos grupos sociais, de hoje, de ontem e de sempre. O comportamento humano, prático, moral, apesar de sujeito a variações de uma época para outra, de uma sociedade para outra, remonta até as próprias origens do homem como ser social. A este comportamento prático, moral, que já se encontra nas formas mais primitivas de comunidade, sucede posteriormente muitos milênios após uma reflexão sobre ele. O homem não só age moralmente, mas também reflete sobre este comportamento prático e o tomam como objeto de sua reflexão, de seu pensamento. Dá-se assim a passagem do plano da prática moral para o da teoria moral. Quando se verifica essa passagem, que coincide com o início do pensamento filosófico, já estamos na esfera dos problemas teóricos, morais ou éticos. As doutrinas éticas fundamentais nascem e se desenvolvem em diferentes épocas e sociedades como resposta aos problemas básicos apresentados pelas relações entre os homens, em particular pelo seu comportamento moral efetivo. Por isso existe uma estreita vinculação entre os conceitos morais e a realidade humana, social, sujeito historicamente à mudança. Por conseguinte, as doutrinas éticas não podem ser consideradas isoladamente, mas dentro de um processo de mudança e de sucessão que constituem propriamente a sua história. Assim, desde a época dos gregos antigos, os problemas éticos são objeto de uma atenção especial. Quando na Grécia se democratiza a vida política,
particularmente de Atenas, começa a surgir com ideias de Sócrates, Platão e Aristóteles, que neste campo estão relacionados com a existência de uma comunidade democrática, limitada e local. O Estado-cidade, ou polis, ao passo que a filosofia dos estoicos e dos epicuristas surgem quando esse tipo de organização social já caducou e a relação entre os indivíduos e a comunidade se apresenta em outros termos. A ética cristã medieval se eleva sobre as ruínas da sociedade antiga, depois de uma longa e sofrida luta, e o cristianismo se transforma na religião oficial de Roma e termina por impor o seu domínio por 10 séculos. Nessa sociedade, caracterizada por sua profunda fragmentação econômica e política, devido à existência de uma multidão de feudos, a religião garante uma certa unidade social, pois a política está na dependência dela, e a Igreja, como instituição que vela pela defesa da religião, exerce plenamente um poder espiritual e monopoliza toda a vida intelectual. A moral concreta e efetiva e a ética como doutrina moral estão impregnados também de um conteúdo religioso que encontramos em todas as manifestações da vida medieval. A ética moderna entendemos como uma ética dominante do século XVI até o começo do século XIX, embora não seja fácil reduzir as múltiplas e variadas doutrinas éticas desse período a um denominador comum. Podemos destacar sua tendência antropocêntrica em contraste com a ética teocêntrica e teológica da Idade Média, que atinge seu ponto culminante na ética de Kant, Immanuel Kant. A ética kantiana é uma ética formal e autônoma. Por ser puramente formal, tem de postular o dever para todos os homens, independente de sua situação social, seja qual for o seu conteúdo concreto. Kant é o ponto de partida de uma filosofia, de uma ética, no qual o homem se define, antes de tudo, como um ser ativo, produtor e criador. Já a ética contemporânea são todas aquelas que, embora tenham surgido no século XIX, continuam exercendo seu influxo em nossos dias, com a ideia de Kierkegaard, Steiner, Marx, Sartre, William James e Sigmund Freud. A ética é a teoria, investigação, explicação de um tipo de experiência humana ou forma de comportamento dos homens ou da moral, considerado, porém, na sua totalidade, diversidade e variedade. A ética estuda uma forma de comportamento humano que os homens julgam valioso e, além disso, obrigatório e inescapável. Já temos aí o outro aspecto da moral, que nasce com a finalidade de assegurar concordância do comportamento de cada um com os interesses coletivos. Esta necessidade de ajustar o comportamento de cada membro ao seu interesse da coletividade leva a que se considera como bom ou proveitoso tudo aquilo que contribui para reforçar a união ou atividade comum e, ao contrário, que se veja como mal, perigoso, o oposto, ou seja, que contribua para debilitar ou minar a união, o isolamento, a dispersão dos esforços, etc. Assim se estabelece uma linha divisória entre o que é bom e o que é mal. Uma espécie de tábua de deveres, obrigações baseadas naquilo que se considera bom e útil para a comunidade. O conceito de justiça corresponde também ao mesmo princípio coletivista. Como justiça distributiva implica na igualdade da distribuição, a justiça retribuidora, a reparação de um mal causado ao membro da comunidade, é coletiva, cumprindo a função de fortalecer os laços que unem os membros da comunidade. O homem é um ser prático, criador, que transforma toda a natureza. É diferente do animal, pois conhece, conquista sua própria natureza e a conserva e enriquece.
transformando com seu trabalho o dado natural. O nível de desenvolvimento das forças produtivas pode considerar-se como índice ou critério do progresso humano, mas o homem só produz em sociedade, isto é, contraindo determinadas relações sociais. Portanto, ele não é somente um ser prático produtor, mas um ser social. O homem, no entanto, não produz apenas materialmente, mas também espiritualmente. Mas o homem, no sentido que a tudo transcende, este homem espiritual, transcende na sua unidade biológica, psicológica e social. O homem é um ser, como já na minha tese de professor titular, há quase 40 anos, eu já dizia que era um ser biopsico-sociocósmico. Naquela época era uma palavra difícil de entender, mas hoje é assim como nós nos entendemos, unidos, não somente entre nós, na coletividade humana, mas a natureza como um todo e o universo como um todo. Recentemente tivemos aqui uma reunião muito interessante, que o primeiro vice-presidente aqui falou sobre o cérebro e eu falei sobre a mente. E ele dizendo que a mente é produzida pelo cérebro e eu dizia que a mente é um sistema de informação, é um campo de informação do universo, né? Mas estávamos de acordo. O cérebro, no fundo, permite emergir a mente humana. E é dentro desse sentido que, por termos que conviver juntos, necessitamos de uma ética, de uma moral, de uma justiça, sem a qual nada funciona neste universo. A ética, a moral e a justiça é a linguagem da sociedade humana para continuar a evoluir, progredir, que é uma lei do universo. Estamos transformando em simbolismo, mas da maior importância, e nunca na história realmente a ética e a moral foi tão importante, principalmente numa época em que a sociedade vem passando por uma transformação tecnológica muito grande, em velocidade exponencial, que nos obriga a refletir sobre o que é bom para todos, o que vai possibilitar cada um sobreviver se todos sobreviverem, porque se lutarmos por cada um, não sobreviverá ninguém. Então essa é a mensagem da ética, é aquilo que Vossa Senhoria vem fazendo na sua profissão de perito, na sua parte da sua... É um homem de múltiplas virtudes, né? Desde artísticas, intelectuais, psiquiátricas e também éticas e de justiça, vem contribuindo e espero ouvi-lo nessa casa aqui, nos ajudar também a pensar sobre isto. Muito obrigado, parabéns à família por esse título merecido de Vossa Senhoria. Obrigado a todos. Obrigado. E antes de encerrar, eu queria também fazer chegar às suas mãos, da Academia Petropolitana de Educação, uma moção congratulatória sobre esta noite, sobre o título que recebe, por favor. Obrigado. E antes de declarar encerrada a sessão e agradecer a todos, eu solicito à comissão que conduza o Honorário Nacional Professor Tauvani de Maroz ao salão para os cumprimentos, fim dos quais eu os convido também a cumprimentar o nosso homenageado de hoje.
Declaro encerrada a sessão e convido a todos os presentes para a recepção no Salão Nobre.